Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2. Você já abençoou as crianças, né, os bebês que foram apresentados, as crianças que foram lá para o Maju Kids, mas eu queria que você me abençoasse também, pode ser? Ore por mim, volte suas mãos para cá. Peça graça, unção, sabedoria. Eu preciso de Deus, gente. Eu preciso dEle. Eu preciso do Espírito Santo. Sem Ele não dá. Sem Ele não dá. Então eu preciso dEle. Então me ajuda aí. Me ajuda aí. Peça mais de Deus para mim. Eu preciso da graça, da unção. Eu não preciso da sabedoria humana. Eu preciso da sabedoria que vem do alto. Amém? Então me ajuda, interceda aí. Declare sobre mim, né, uma unção, uma visitação, sabedoria, foco, precisão nas coisas do Senhor, na palavra dEle. Senhor, eu recebo cada palavra profética que está sendo liberada, que provém do Senhor, cada declaração de bênção, de unção, de fluir nas Tuas coisas, no Teu reino. Senhor, eu quero estar completamente ligado agora no Teu Espírito, nas regiões celestiais, para comunicar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas aqui. Senhor, que não a minha alma, mas que o meu espírito possa Te ouvir e liberar aquilo que o Senhor quer fazer hoje aqui. Na ministração da palavra, no ato profético, em todos os momentos desse culto, nós queremos mais e mais de Ti. Então, Espírito Santo, fica à vontade. O propósito é Teu, o projeto é Teu, a obra é Tua. E nós damos a Ti toda a liberdade. Faz aquilo que Te apraz. Faz aquilo que Você já determinou para esse momento aqui, Senhor. Nós damos a Ti liberdade. Faz do Teu jeito. Em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2 diz assim: Quisera eu que me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo, certamente assim, ele tinha muitos conflitos na sua vida e no seu ministério. Todo mundo que se lança numa obra, num ministério, vai enfrentar lutas, vai enfrentar muitas adversidades e vai enfrentar conflitos interiores também. Tanto exteriores como interiores. E Paulo não era diferente. Paulo tinha lá os seus conflitos e muitas vezes nas suas epístolas ele vai falar um pouco a respeito desses sentimentos, das relações dele com a igreja, com o povo, com todas as coisas que eram importantes para ele. Agora, os conflitos de Paulo estavam muito relacionados à mensagem que ele tinha para a igreja. A palavra que Deus confiou a ele para ministrar, para ensinar para o povo de Deus. E não era uma palavra tão simples, não era uma palavra fácil de ser digerida, antes, pelo contrário, Paulo muitas vezes ele constrangia através dos seus ensinamentos. No entanto, Paulo ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Paulo teve uma experiência marcante com o Senhor. Ele tinha convicção do seu chamado, do seu ministério e daquilo que ele precisava fazer. Paulo ele sabia para onde ele estava caminhando. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha alvos a serem alcançados na sua vida, e não apenas na vida terrena, mas para a eternidade. E Paulo também sabia muito bem para onde ele estava querendo levar as pessoas, para onde ele queria conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele está falando assim para a igreja, falou: olha, tenham paciência, me suportem na minha loucura, porque as coisas de Deus, elas são loucura para os homens. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus dá de direção, não é coisa fácil de ser recebida na nossa mente e na nossa razão e no sistema de vida que nós temos nessa terra. Porque a sabedoria do alto, ela é loucura para a sabedoria natural da terra. Não bate. E Paulo ele tinha uma mensagem que muitos aspectos da sua palavra eram loucura para as pessoas na sua razão. O Evangelho é uma mensagem maluca, do ponto de vista da racionalidade humana.
O Evangelho ele ensina coisas bem ao contrário daquilo que as pessoas querem, vivem, buscam, e elas são ministradas, são ensinadas. O Evangelho manda você dar outra face, o Evangelho manda você se submeter, o Evangelho manda você considerar o outro superior a você mesmo, o Evangelho manda você renunciar, o Evangelho manda você tomar sua cruz, manda você morrer se for necessário. São coisas que aparentemente fogem à nossa razão e aquilo que é natural no sistema de vida dessa terra. Então, para crer na palavra de Deus, não só nos seus valores, mas nas coisas que ela diz, que ela conta, os milagres que ela relata, as coisas sobrenaturais que ela aborda, é necessário um pouquinho de dose de loucura, do ponto de vista natural. Porque tem muita coisa doida. O Criador dos céus e da terra, co-criador com o Pai, ele vai pelado, nu, para uma cruz, para salvar aqueles que estavam matando ele. Ele ainda fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ao invés de ele falar: olha, daqui a pouco eu vou voltar e daí vocês vão ver só como é que vai ser o negócio. Vocês estão me pregando numa cruz, eu vou mandar vocês para o inferno, para a eternidade. Porque isso seria uma atitude mais racional da nossa maneira de entender. Então, essas coisas, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a doação do Pai, que Deus entra num corpo humano, ama o homem, é loucura. A mensagem do Evangelho, ela é loucura. Então, Paulo está falando assim: olha, tenham paciência, me suportem na minha loucura. E Paulo tinha muitas coisas meio doidas para ensinar. E às vezes eu me sinto, não no mesmo nível, mas assim, em algumas coisas, às vezes me sinto assim também, meio doido, ensinando coisas que estão na contramão, às vezes, daquilo que, às vezes, até a igreja está caminhando. Por exemplo, nós temos homens no Antigo Testamento também que eram malucos e que eles estavam na contramão do sistema religioso da época. Jeremias, enquanto todos os profetas estavam anunciando bênção, paz, prosperidade, Jeremias estava falando assim: olha, o negócio vai ficar ruim. Rei, ou você se entrega logo para o Nabucodonosor, ou então você vai morrer. E mais, vai ser levado cativo. Agora você quer salvar a sua vida, vai como prisioneiro. E todos os outros profetas estão dizendo: não, Deus é conosco, nós nunca perdemos uma batalha, nós vamos vencer os inimigos. E Jeremias está dizendo: não, não, não. E todo mundo querendo matar Jeremias. Porque todos os outros profetas estavam profetizando bênção e Jeremias estava profetizando maldição para a nação. Então, muitas vezes, às vezes eu me sinto também anunciando coisas meio na contramão. E Paulo ele fez bastante disso. Sei que aquilo que às vezes a gente está ensinando aqui nesse púlpito, não só eu, todos os pastores aqui nesse ministério, nem sempre são coisas fáceis de serem digeridas do ponto de vista de se viver, de se colocar em prática. Às vezes existem coisas, se vocês ouvirem a pastora Janete ministrando, vocês vão falar: bom, para eu caminhar nisso aí, vou precisar de uns 200 anos até aprender tudo isso e colocar tudo em prática. Os homens que vieram no seminário de restauração do sacerdócio, devem estar com um monte de problema aí, né? Um monte de coisa para poder adequar, ajustar e aplicar. Quem veio no seminário aqui? Glória a Deus, gente. Mas saíram daqui revigorados, fortalecidos, com muito ensino, ministração. Todo mundo apanhou, gente. Eu apanhei, eu vim para cá, vim para apanhar. Né? Para uma pastora me falar a respeito de sacerdócio masculino. Baseado na palavra, com revelação e também com o ponto de vista da mulher, como é que é o do lado de lá. E foi bom demais, gente. Então, para a gente viver tudo aquilo que é ministrado nesse altar, nem sempre é muito fácil. Mas uma convicção eu também tenho, assim como Paulo tinha convicções, eu também tenho algumas convicções bem fortes na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou, por exemplo. Eu sei onde eu estava quando eu me encontrei com Jesus. E eu sei o tamanho da transformação e do milagre que Ele fez na minha vida. Mas não só isso. Eu sei também aquilo que depois Ele me deu. O que eu recebi do Senhor a nível de chamado, de ministério, de anúncio profético, de direção para a minha vida, para a minha família e também para a igreja, para um povo que Ele quer abençoar e ministrar através daquilo que Ele nos tem dado. E eu sei
muito bem para onde eu estou caminhando. Às vezes a Ana Paula ela me questiona, ela me põe... a Ana Paula é assim, quem mais me ajuda na edificação da fé. Ela sempre prova a minha fé. E é bom, porque Deus provava a fé. Você tem na Bíblia, assim, os homens de fé foram provados por Deus na sua fé. E Deus usa a minha mulher para provar a minha fé. Bastante. Glória a Deus. Não, ela não está no lugar de Deus, mas Deus usa ela. E eu sempre, assim, quando questionado, eu tenho muita firmeza, muita segurança daquilo que falar, Ana Paula, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é o caminho que eu estou trilhando, eu sei o que é que eu quero alcançar. E por causa daquilo que eu sei, eu resolvi entregar e dedicar toda a minha vida, tudo. Falei, eu vivo hoje por causa de alguma coisa que Deus me confiou. Não tenho duas razões, eu tenho uma razão, um propósito, um objetivo que envolve muitas áreas. Envolve família, envolve ministério, envolve muitas áreas, mas o propósito, o projeto é um só. E qual é a essência daquilo que Deus nos tem confiado? Como ministério, como uma igreja local, nós temos uma visão, não nas coisas temporárias, não nas coisas passageiras e não nas coisas circunstanciais e muito menos nas coisas materiais. Aquilo que Deus nos deu como uma visão, ela está ligado à eternidade. Muito mais importante do que aquilo que nós temos e buscamos e alcançamos ou queremos alcançar nessa vida, está relacionado ao tempo da eternidade. Nossos olhos estão voltados para aquele que vai durar para sempre. E isso é muito difícil você lidar, ministrar, ensinar, principalmente numa cultura, numa sociedade que a gente vive, num tempo de fast food, que tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser muito rápido, a internet tem que ser ligeira. Se alguma coisa demorar, você já não tem mais muita paciência. Então, as pessoas elas têm necessidades que são necessidades que precisam ser resolvidas, supridas imediatamente. As pessoas têm problemas que elas querem que os seus problemas sejam supridos, resolvidos imediatamente. E a gente fica falando de coisa assim que é eterno, que é para depois dessa vida, quando as pessoas estão com problemas nessa vida para serem resolvidos e os seus interesses estão voltados para o tempo presente, para o hoje. Então, não é fácil, então, suportem-me na minha loucura. Mas a nossa visão, sem desprezar as coisas do tempo presente, sem desprezar a importância de todas as coisas que nós vivemos nessa terra, porque Deus nos colocou nessa terra, e sem tirar os pés do chão, nós temos um olhar para o céu. Nossos pés estão no chão, mas a nossa cabeça está no céu. Caminhamos aqui, sim, com firmeza, mas olhando para aquilo que nos está reservado no eterno. Então, nós não caminhamos em razão das circunstâncias, das coisas temporárias, passageiras. Vivemos um presente com um propósito de alcançar algo muito superior na eternidade. Então, essa é a base da nossa visão, e isso é absolutamente bíblico, e os grandes homens de Deus na Bíblia, eles viveram assim, é o que eu entendo. Jesus ensinou a respeito disso, os autores do Novo Testamento e do Antigo também falaram a respeito dessas coisas. Por exemplo, para mim, o maior exemplo de crente no Antigo Testamento é Abraão. Nós temos estudado até hoje de manhã na EPE, a gente ainda, nas últimas 3 semanas, estudamos sobre a vida de Abraão. E Abraão é uma referência de homem crente do Antigo Testamento. E a Bíblia fala assim que Deus deu uma terra, deu a terra de Israel para Abraão, e ele mesmo sendo o dono da promessa, herdeiro da promessa de Deus, e ele e a sua descendência, o autor de Hebreus fala que ele peregrinou nessa terra como estrangeiro, e ele não construiu um palácio para ele nessa terra, porque ele aspirava por uma cidade celestial, cujo Deus é arquiteto e edificador. Abraão, ele contemplou o dia do Senhor Jesus, e ele se regozijou com isso. Então, Abraão não estava se importando muito, ainda que ele fosse muitíssimo rico. Deus o abençoou, prosperou, ele ficou muitíssimo rico. Mas ele não estava nem aí para essas coisas passageiras, ele estava olhando para a eternidade, ele falou, olha, eu tenho uma cidade celestial,
Ele viu o dia do Senhor Jesus e ele falou, é para lá que eu vou, é isso que eu quero. Meu tempo aqui é só para fazer o que eu tenho que fazer aqui, para poder chegar lá, tendo feito tudo que o Senhor me comissionou a fazer durante a minha vida aqui nessa terra. Então, o foco dele estava no eterno, nas coisas do mundo vindouro e não nos dias que ele estava vivendo. Mas ele fez tudo o que precisava ser feito naquele tempo. Deus tem trabalhado nas nossas vidas para nos dar a salvação. Mas o que Deus tem para a gente é muito mais do que salvação. Deus tem coisas que nos estão reservadas para um tempo vindouro, para um tempo futuro. Porque a salvação é algo que nós recebemos de graça. Jesus já pagou o preço da salvação lá na cruz. Eu e você já temos acesso à salvação hoje. Porque já foi dada, a salvação já foi dada. Jesus já deu a salvação. E se você já recebeu a salvação, o que você precisa fazer agora é conservar a salvação. Não perca ela. Não joga ela fora. Não destrói aquilo que o Senhor te deu. Não desconsidere o sacrifício dele. Então permaneça no caminho que ele te colocou, de onde ele te resgatou do mundo das trevas. Mas Deus, ele tem algo além da salvação. Deus tem galardão, Deus tem recompensa. Salvação você não pode pagar por ela, você não vai adquiri-la por obras. Por mais que você faça, o que você fizer é insuficiente para pagar o preço da salvação. Ela é de graça, não é porque não custa nada, ela custou muito. Ela custou a vida de Jesus. E você não tem como pagar esse preço. Então, por isso ela é de graça. Não é porque não vale, é porque ninguém tem como pagá-la. Mas a recompensa, o galardão, é algo que você faz jus, que você recebe por direito. É recompensa, é por mérito. Jesus, ele nos deu a salvação lá na cruz, mas quando ele fala de galardão, lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, o último capítulo da Bíblia, Jesus ele diz assim, olha, versículo 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus já deu a salvação, mas o galardão ele ainda vai dar. Está entendendo que são coisas bem distintas? Salvação é gratuita, galardão é merecimento segundo as suas obras. Obras não salvam, obras servem para recompensar aqueles que as praticaram. E o apóstolo João, ele falando a respeito de galardão, lá na sua segunda epístola, no capítulo 1, que é o único, versículo 8, ele fala assim, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes galardão completo. Ou seja, o seu galardão ele pode ser completo, ele pode ser parcial, ou você pode até nem ter galardão. Salvação é completa. Recompensa, galardão, você pode ir de 0 a 100. Paulo fala que algumas pessoas vão chegar no céu como que chamuscadas pelo fogo, que não vão ter nada para apresentar e não vão receber galardão. Mas João está dizendo assim, olha, você pode ter galardão pleno, você pode receber galardão completo. E quando nós estamos falando de eternidade, e nós estamos num tempo de vida material, limitado a tempo, a espaço e a matéria, entre uma coisa e outra, existe uma etapa que faz a separação, ou que faz o acesso na eternidade. Como é que você vai entrar na eternidade? O apóstolo Paulo ele diz que, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele fala que importa que todos nós, e ele está falando para a igreja, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, que não é o trono branco, não é o trono do juízo final, o tribunal de Cristo é outra coisa. Para aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, todo aquele que recebeu a Jesus vai se apresentar diante do tribunal dele. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, segundo as suas obras, quando você se apresentar diante do tribunal de Cristo, todas as suas obras vão ser avaliadas, vão ser julgadas, e aí, conforme as suas obras, é que você vai receber a recompensa, vai receber o galardão.
tudo que você fez. O que você fez com o seu tempo, o que você fez com a sua família, o que você fez com os seus dons, com os seus talentos, o que você fez com o seu dinheiro, o que você fez com tudo aquilo que te chegou às suas mãos. Você vai prestar contas. E quanto mais tem, maior a prestação de contas, porque aquele que é muito dado, muito lhe será cobrado. O judeu, inclusive, ele acha que na prestação de contas, é mais fácil a prestação de contas do pobre do que do rico. Por quê? Aquele que é muito foi dado, muito será cobrado. Jesus, ele mesmo disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque deposita confiança na riqueza, deposita confiança no dinheiro, e se apega ao dinheiro e acaba sendo escravizado por causa do dinheiro, das coisas materiais, vive em razão daquilo. E ele fala assim, é mais fácil um pobre entrar do que um rico. Então, ser pobre não é ruim. Como ser rico também não é ruim. Só que a prestação de contas de quem recebeu mais dom, mais unção, mais capacitação, aquele que sabe cantar, dançar, pregar, fazer tudo, vai prestar uma conta muito maior. Depende daquilo que você recebeu. Vai ser proporcional a tudo aquilo que você tem nessa vida, não só de coisas materiais, mas de coisas espirituais, em todos os sentidos. E Paulo, falando a respeito disso, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 3, se você quiser abrir lá, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos 13 a 15, diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, qual dia? Aquele dia que nós vamos nos apresentar diante dele, diante do seu trono. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que Paulo está dizendo aqui? Fala, olha, tudo que nós fazemos vai ser provado no fogo do Senhor. A Bíblia fala a respeito de coisas terrenas e espirituais dos céus. Tudo que está na terra é sombra das coisas espirituais. Existem, Deus mandou fazer tabernáculo na terra, porque existe um tabernáculo celestial. E aquilo que Deus mandou fazer na terra é porque existe um correspondente nos céus. E Deus mandou fazer, por exemplo, um altar, o altar de holocausto, o altar de sacrifício, que era o lugar onde o povo vinha trazer as suas ofertas de sacrifícios a Deus. E nesse altar, o que existia sobre ele? Fogo. E as pessoas traziam a sua oferta e era colocada sobre o fogo. Sem entrar na explicação do que acontecia quando vinha fogo, quando não vinha fogo, se Deus consumia ou não. Nos céus, eu creio também que as nossas obras vão ser apresentadas num altar onde vai ter fogo. Tudo aquilo que você fez, tudo que você fez na sua vida, quanto que você recebeu o seu salário, e o que você fez com o seu salário? Ele é para a sua provisão, para o seu sustento, Deus dá para isso. Mas tem coisa que você faz com o seu dinheiro que não vai resultar em coisa nenhuma em seu benefício para a eternidade. Por exemplo, se você usou uma bolsa da Louis Vuitton, ou se usou lá da feira, não vai fazer diferença no julgamento. Se você usou uma joia da Vivara, ou se você usou uma imitação de joia, que não seja uma fraude, né? Que você não esteja fraudando, uma bijuteria, não vai fazer diferença no seu julgamento. Para a eternidade não tem nenhum problema você investir nessas coisas aqui. Se você andou de Ferrari, se você andou de Fusquinha, lá na eternidade não vai fazer diferença. Faz diferença aqui. O que você fez com o seu tempo, onde você gastou o seu tempo, quanto tempo você dedicou do seu tempo para Deus, isso vai fazer diferença.
o quanto você investiu nas coisas que Deus queria que você investisse, isso vai fazer diferença. Como você cuidou da sua família, como você tratou sua esposa, como você tratou seus filhos, isso vai fazer diferença. Como você se relacionou com seus companheiros, colegas de trabalho, isso vai fazer diferença. Como você honrou as pessoas, isso vai fazer diferença. Como você abençoou outras pessoas, ou se você perseguiu, causou mal a outras pessoas, isso vai fazer diferença. Nós seremos julgados por todas as nossas obras. E o fogo é que vai provar se aquilo que eu fiz foi bom ou não. Tudo aquilo que eu fiz que não tem valor eterno vai se queimar, igual a palha que se queima. Eu imagino que lá no céu, nesse altar, quando nós nos apresentarmos, ele vai me chamar assim, vai falar: Dinho, apresente as suas obras. E aí vem uma lista de prestação de contas imensa. Paulo lá em Efésios capítulo 5 fala que eu vou dar conta da minha esposa. Eu peguei ela de um jeito. E eu tenho que apresentá-la, a Bíblia fala que eu tenho que aperfeiçoá-la, que eu tenho que santificá-la, que eu devo amá-la para santificá-la, para apresentá-la a Cristo Jesus, que é o verdadeiro dono dela. Mas eu sei que eu não vou prestar contas apenas da minha esposa, vou prestar conta dos meus filhos, vou prestar conta de todas as coisas que Deus me confiou nessa vida. De tudo. E esse momento ele pode ser um momento glorioso ou tenebroso. Então você tem que fazer de tudo para que esse momento seja glorioso, que seja um momento assim da recompensa, onde o Senhor Jesus olhe para você e fala assim: olha, você foi fiel. Eu vivo cada um dos meus dias para ouvir, naquele dia, Jesus ele olhar para mim, eu quero poder olhar na face daquele que me amou primeiro, e que me resgatou, e que morreu na cruz por mim. Eu quero olhar para Ele, e eu quero ouvir Jesus dizer para mim: Dinho, você foi um servo bom e fiel. Você fez tão pouco, mas sobre o muito eu te colocarei. Então isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Isso é uma doideira. Porque viver para isso, você tem que viver o tempo todo, em todas as coisas. E quando nós estamos falando de eternidade, então, a nossa passagem para a eternidade, ou para a nossa herança eterna, para a nossa recompensa, vai passar por esse tribunal de julgamento. Então, você precisa ser aprovado. Então, nós temos um foco nisso. Nós queremos aprovação. Eu não quero só ser salvo. Não basta só ser salvo. Eu preciso herdar aquilo que o Senhor tem reservado. Eu não posso perder, porque senão eu vou chegar lá e falar: olha, eu tive muitas coisas na terra, e priorizei as coisas da terra. E Jesus me salvou. Mas chegou na eternidade, e Ele tinha muito mais para mim, e eu perdi porque priorizei as coisas temporárias, passageiras da terra, não fui fiel. E a minha infidelidade na terra vai me privar das recompensas que Ele tem para toda a eternidade, por 1 milhão, por 1 bilhão, por 1 trilhão, por toda a eternidade de anos. Então isso é muito sério, gente. Tem muita gente que está procurando assim, mensagem de prosperidade que vai enriquecer, que vai prosperar, que vai isso, aquilo e tal. Igreja que quer crescer, que quer ter placa. Nós não queremos nada disso. Se Deus quiser dar, Ele dá. Mas o nosso alvo, nossa busca não está aí. Eu sei que tem muita gente que quer isso. Porque Paulo também fala assim, que nos últimos dias as pessoas iam ter comichão, coceira no ouvido, só para ouvir palavras agradáveis. Paulo está falando assim, ó, a pessoa está com coceira no ouvido, para ouvir falar de quê? Então, assim, onde se prega prosperidade, está lá a multidão indo atrás, porque é isso que eles amam, é isso que elas querem dinheiro, amam dinheiro. Então, se o púlpito estiver falando de dinheiro, que eles vão enriquecer, que vão prosperar, que não sei o que, as pessoas vão lá, eu quero, é para mim, é para mim, é para mim. Não estou dizendo que a prosperidade não vem de Deus. Deus prospera, Deus abençoa. Eu sou próspero, não me falta nada. Mas isso é só aquilo que Deus dá para que a gente cumpra o propósito. Não é objetivo, não é meta, amém? Agora, nas nossas recompensas e galardão que nós podemos alcançar nos céus, eu entendo que existe um galardão maior do que todos os outros. Eu acredito que o maior galardão que eu posso alcançar é me casar com Cristo Jesus.
Leia Apocalipse no capítulo 19, no versículo 6, deixa eu ler para você. Diz assim: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Daí é que vem o nome desse ministério, desse texto bíblico. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Antes eu achava assim que todo mundo que estava salvo ia casar com Jesus. Não, a Bíblia não diz isso. Antes, pelo contrário. Se você for ver muitos textos bíblicos, somente a parábola da grande ceia, que fala a respeito do casamento de Jesus, quando os servos vão convidar os bons, os maus, sair pelas encruzilhadas, pelas ruas, pelas praças, para convidar as pessoas para as bodas de Jesus. Fala que a sala do banquete ela ficou repleta de convidados, no céu. Estavam lá como convidados, não estavam casando. Convidado não está casando, não é noiva. Então tem a noiva. E tem os convidados, estão salvos. Bem-aventurado aqueles que são chamados, aqueles que são convidados, disse o anjo. Então, se você estiver lá na festa do casamento de Jesus, já é uma bênção, já é uma glória estar lá. Bem-aventurados, felizes aqueles que forem chamados. Mas melhor ainda do que você ser convidado é você poder se casar com Ele, porque Jesus vai se casar de fato com uma noiva. Assim como Adão, de uma parte do seu corpo, Deus deu a ele uma esposa por completo. De uma parte do corpo da igreja, Deus vai dar a Cristo uma esposa. Mas isso é um outro assunto, uma outra palavra, preciso de bastante tempo para te explicar a respeito dessas coisas. Então, a nossa principal missão, como ministério local, é preparar uma noiva para Jesus, porque nós queremos, se existe possibilidade de eu ter o máximo, eu quero o máximo. Por que eu vou me contentar com a periferia, com a favela do céu? Eu quero o máximo. Agora você descobriu que eu sou muito mais ambicioso do que todas as pessoas que vocês conhecem. Tem muita gente que está ambicionando coisas passageiras, terrenas, querem dinheiro, quer poder, quer autoridade, muita grana para fazer tudo aqui. Falei, gente, eu sou muito mais ambicioso do que isso. Porque Paulo falou que isso aí para ele é esterco. Ele considerou todas as coisas que nós podemos, ao conquistar no mundo, ele falou esterco. Todos os títulos, todo o poder, toda a grandeza, toda a riqueza que a gente pode conquistar nessa terra, Paulo falou assim, considerei por esterco. Sabe o que é esterco? Cocô. Ele falou, abrir mão de tudo para alcançar aquilo que está me reservado na eternidade. E Paulo dizia assim, fala, olha, eu corro para alcançar uma coroa, não que já tenha alcançado. A não ser quando ele escreve a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele fala, olha, agora sim, eu já estou indo, e já vou lá para receber a coroa que o Senhor reservou para mim. Então, eu quero te incentivar a ser ambicioso. Seja ambicioso. Mas seja ambicioso, tenha ambição nas coisas certas. Paulo tinha ambição nas coisas certas. Ele não tinha ambição em esterco. Ele não valorizava cocô. Porque tudo no mundo ele falou, isso aqui é cocô. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha gente, tenham paciência comigo, me suportem na minha loucura, e eu quero pedir a mesma coisa para vocês. Me suportem também na minha loucura. Porque pode parecer maluquice. Mas é isso que a Bíblia me ensina, é assim que eu consigo discernir a palavra de Deus, é isso que eu consigo entender na palavra de Deus. E é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu quero te incentivar a desejar também, a buscar, a correr atrás disso e viver cada um dos seus dias por causa daquele dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Para que você não seja lá colocado numa situação de servo infiel. Porque naquele dia vão ter servos fiéis e servos infiéis. E qual vai ser a sua condição? Eu preciso ser fiel. Mais do que qualquer outra coisa, eu preciso ser fiel. Nem vou viver tantos anos mais nessa vida. Acho que não consigo viver mais 50 anos, talvez.
já estou com 56. Agora, para que nós pudéssemos nos preparar, porque uma noiva ela não se prepara assim de repente, falar agora, pronto, de hoje para amanhã eu vou me casar, estou pronto, estou noiva. Não, não é assim. A noiva tem que se preparar e a noiva do cordeiro tem que ter a qualidade dele, a espécie dele. Aqueles que foram convidados para as bodas, eles encheram a sala do banquete, mas eram convidados, não estavam prontos para se tornarem noivas, para poderem se casar com Jesus. Podiam sim ser convidados. Vem cá, Jesus vai casar, vem cá. Na última hora, o ladrão na cruz, vem cá, entra. Na última hora, a pessoa está lá no hospital, no último fôlego de vida, ela pode se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e ser salva. Isso não torna dela uma noiva. Mas vai estar lá no banquete do Senhor. Para você ser uma noiva, a noiva tem que se parecer com o noivo. E o Espírito Santo nos deu 4 valores que nós precisamos desenvolver na noiva. Presta atenção. Primeiro valor, e não são 4 pilares, é como um nível, assim como um degrau, que você vai subindo aqui, tem 4 níveis. 1, 2, 3, 4 níveis. E o primeiro nível que o Espírito Santo nos disse que nós precisávamos para sermos noivas de Jesus, para alcançarmos essa condição, esse status espiritual, é liberdade. Sabe que tipo de liberdade? Eu preciso ser livre do diabo. O diabo não pode mandar em mim. Ele pode até falar aqui. E ele fala. E fala bastante. O que eu não posso é dar ouvido e fazer o que ele manda fazer. Ele me sugere muitas coisas. E o diabo só vai sugerir para você coisas agradáveis, coisas que você gostaria de fazer. Só que quem é livre do diabo não tem mais direito de ouvi-lo, de dar ouvido para ele. Deixa ele falar, se faça de surdo para Satanás. Resista a ele, ele fugirá de vós. Você precisa ser livre do diabo, você precisa ser livre do mundo, porque o mundo é sedutor, o mundo é tentador. O mundo tem muitas ofertas, tem muitas propostas. O mundo quer que você seja sensual. O mundo quer que você tenha, que você possua. O mundo não quer que você seja alguém. Quer que você tenha alguma coisa para oferecer para ele. Para que você seja um produto de consumo do próprio mundo e consumir o próprio mundo. E você precisa ser livre do mundo, precisa ser livre do pecado. Precisa ser livre da religiosidade, porque tem muita gente que está buscando Deus e só se tornam pessoas religiosas. Pensam que estão agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas na verdade são religiosos, estão tentando assim, por desencargo, fazer alguma coisa. Deus não quer religioso, Deus quer pessoas verdadeiras, que andam em relacionamento, em intimidade, em santidade, pela motivação correta, por amor e não por medo. Você precisa ser livre de você mesmo. Por isso Jesus falou, olha, cada um tome sua cruz, porque tem alguma coisa dentro de você que precisa morrer. Paulo diz assim, que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não morrer, você não vai experimentar o que Deus tem para você. Então você precisa ser livre. O segundo valor que o Espírito Santo falou que nós precisamos ter, santidade. Você só vai andar em santidade depois de você se libertar do pecado, do mundo, do diabo e de você mesmo. Santidade é pureza, mas não apenas pureza, santidade é consagração, é dedicação, você pertence. Então a noiva tem que estar livre para ele, não apegada a nada, não pode estar apegada ao mundo, não pode estar apegada a coisa nenhuma, está disponível para ele, livre. Agora também tem que estar santa para ele, purificada, aperfeiçoada, lavada. E é pela palavra que ele nos santifica, é pela palavra que ele nos aperfeiçoa. Consagrado. Então você precisa da palavra. Sem a palavra dele, você nunca vai experimentar o nível de santificação. Então depois de você se tornar livre, depois de você se santificar, aí você pode experimentar um outro nível de relacionamento com o Senhor, que é um nível de adoração, porque o Senhor está buscando aqueles adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isso não é louvor.
O louvor, a música, é uma das melhores ferramentas que nós temos para entrar em momentos de adoração ao Senhor. Mas a adoração é muito mais do que música, a adoração é um estilo de vida. Abel era adorador, no entanto, a música só começou a acontecer, o primeiro instrumento musical foi feito por um neto de Caim. E Abel já era adorador. Então, você não precisa de música, você não precisa cantar, você não precisa ser afinado, você não precisa tocar instrumento para adorar. Você tem que adorar no seu estilo de vida, porque Deus está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade. E adoração é alguma coisa que nós fazemos na alma. Mas quando ela vem do espírito, ela extravasa pela alma e pelo corpo. Não é errado. Deus nos deu uma alma e essa alma tem que adorar. O nosso corpo tem que adorar. Tem que se alegrar. Mas a fonte, a origem tem que estar no espírito. Ela procede do espírito. E quando você é um adorador, que adora em espírito e em verdade, então você pode entrar num nível de relacionamento de intimidade. Porque o que o Senhor quer com a sua... Você casa para quê? Para ter intimidade. A pessoa mais íntima nessa terra, para mim, é minha esposa. Ela sabe tudo. Me conhece em todas as coisas. Nós temos intimidade. Nós vivemos uma vida de intimidade. E o casamento é só uma representação daquilo que Deus quer ter conosco, intimidade, baseado num relacionamento, numa aliança, num compromisso para sempre, para não ser desfeito nunca, firmado no amor. E é isso que o Senhor quer com você. Então, qual é o lugar que Ele quer nos levar? Para um nível de relacionamento íntimo. Noivo e noiva, casamento, eles querem intimidade. Mas para eu ser íntimo do Senhor, primeiro eu preciso ser livre, depois eu preciso ser santo, depois eu preciso ser adorador, porque adoração fala de beijar o Senhor. Para viver aquilo que Ele quer. E depois o Espírito Santo nos mostrou que esses 4 valores eles estão em linha reta no tabernáculo. Pensa a imagem do tabernáculo. Antigamente as Bíblias todas tinham uma figura do tabernáculo lá no final da Bíblia. Hoje estão economizando papel. Mas no tabernáculo havia uma entrada, ele é um acampamento, então tinha um arraial, e quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que tinha no tabernáculo é um altar de bronze, onde era feito sacrifício. E a Bíblia no Novo Testamento fala que eu tenho que me sacrificar e não sacrificar um animal, mas eu tenho que me sacrificar. Morte do eu, tomar sua cruz. E ali é lugar de liberdade, eu só vou ser livre depois que eu me crucificar com Cristo. Então, primeiro lugar na Bíblia, a morte do eu não é quando você alcança já um nível de espiritualidade elevado, é o começo dentro do tabernáculo. Depois do altar de bronze, o altar de sacrifício, logo depois tinha uma bacia de bronze também, onde o sacerdote, após o sacrifício, ele fazia purificação com a água, que fala de santificação. Daí o sacerdote ele entrava na tenda, no santo lugar, a primeira sala da tenda, e ali naquela tenda ele entrava à sua direita, tinha uma mesa com os pães da proposição, 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Do lado esquerdo tinha uma menorá, um candelabro, né, de 7 velas do lado esquerdo, e à frente dele tinha um altar de ouro, que era o altar de incenso. E aquele altar de incenso é lugar de adoração, é lugar que o sacerdote ele pegava um incensário, pegava a brasa do altar, colocava no incensário, colocava incenso naquele incensário, e ele fazia fumaça santa para adorar a Deus. Adoração. Só então, ele entrava para dentro do véu, no Santo dos Santos, onde não precisa de luz, porque a glória do Senhor resplandece. E ali tem relacionamento de intimidade. Jesus rasgou o véu para que você possa entrar. Você não precisa ser sumo sacerdote mais, segundo a ordem levítica. Mas você precisa seguir o rito de liberdade, de santidade, de adoração, para poder chegar nesse lugar de intimidade. E como é que nós estamos tentando fazer isso? Como é que nós estamos tentando viver isso e te ajudar nisso também? A gente faz um monte de coisa, gente. A gente está quase plantando bananeira, subindo de costas pela parede, se jogando do telhado para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, porque a Bíblia fala assim, olha, se você puder fazer alguma coisa, por isso faça. Então nós temos tentado fazer assim muitas coisas, além dos cultos. Hoje nós estamos aqui ministrando, adorando, cultuando a Deus, adorando a Ele, contribuindo, ofertando, dizimando.
ministrando, ensinando, mas muito além dos cultos, nós temos muitas outras coisas que nós fazemos para contribuir com esse propósito de preparar uma noiva para Jesus. Nós temos pequenos grupos, células. Nosso propósito dos pequenos grupos não é crescimento, multiplicação, não tem meta, não tem que multiplicar em tanto tempo, não tem que crescer, não tem arrecadação, não tem nada disso. Os pequenos grupos são ambientes familiares de edificação, de comunhão, de relacionamento, para que a igreja seja viva, um organismo vivo. As pessoas têm que se relacionar, senão você vem na igreja, não conhece ninguém, vai embora, participou do culto e não se relacionou, não fez parte de forma ativa do corpo. Então, nos pequenos grupos você pode interagir com o corpo, fazer parte disso. E aí tem PGs para todas as faixas etárias, para todos os ministérios, casais, homens, mulheres, jovens, adolescentes. Mas uma coisa que nós primamos muito é pelo ensino. Ensino. Porque sem a palavra não há santificação, sem a palavra não há direção. Eu preciso da palavra. Você precisa amar isso. Você precisa crer nisso. Você precisa aplicar isso. Você precisa receber a palavra como ela é. Ela tem que estar sobre você. E você precisa obedecer cada um dos mandamentos que o Senhor deixou para você. Porque são para o teu bem, não são para o teu mal. Deus não é carrasco, Deus não toma nada de ninguém. Deus, Ele quer dar. Ele sabe, é melhor dar do que receber. E Deus nos deu uma palavra para nos abençoar. Então, tudo que a palavra diz é bom. Mesmo que você não queira, é melhor para você do que aquelas coisas que você quer. Porque quando você não quer alguma coisa que está na Bíblia, é porque o diabo está te influenciando a querer uma coisa diferente. Então, nós valorizamos muito o ensino. Para isso, a gente tem muitas áreas de ensino. No domingo de manhã, a gente tem uma escola bíblica, que não é uma escola bíblica nos padrões normais. Deus nos deu algo especial. Nós chamamos de EPE, Escola Preparatória para a Eternidade. Agora você sabe por que é Escola Preparatória para a Eternidade. Porque a nossa visão, nosso foco está na eternidade. E nós estudamos a Bíblia de capa a capa, na EPE, com um conceito de reino, tentando entender, do ponto de vista do reino, o combate, a guerra que há no mundo espiritual, do império das trevas, militando contra o reino de Deus, e como é que a gente está inserido dentro desse contexto. Para a gente ser, não cidadão do mundo, mas sermos cidadãos do reino dos céus, para sermos embaixadores dos céus aqui na terra. Então, para isso, eu preciso ter a cidadania celestial, e para ter essa cidadania celestial, eu preciso pensar no sistema do reino dos céus. Se você quiser ser cidadão americano, você vai precisar aprender a língua inglesa, a cultura inglesa. Não adianta você querer ser cidadão americano com toda a cultura e língua brasileira, não tem nada de americano. Se você quer ser cidadão do reino dos céus, você precisa ter a cultura, o entendimento, as leis, os mandamentos, o jeito de agir dos céus. Por isso que Jesus ele veio pregando, arrependei-vos, ele está falando assim, metanoia, mudem a sua maneira de pensar, para de pensar do jeito terreno e comecem a pensar do jeito do reino dos céus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então pensem no sistema dos céus, não no sistema desse mundo. Então nós primamos na EPE, por esse tipo de ensino. Daí tem a EPA, Escola Preparatória de Adoradores, para o pessoal que ministra no altar. Nós temos na igreja mais de 60 pessoas envolvidas no ministério de adoração, de louvor. Então temos um trabalho de preparação com essas pessoas. Alguém disse, não, mas não pode, porque o Tiago disse que tinha mais de 70 pessoas. Daí o Tonhão falou, não é possível. Como é que pode numa igreja ter mais de 70 pessoas na área de louvor? É uma Hillsong. Eu não sei, acho que Deus está fazendo, né? Glória a Deus, porque está juntando muita gente na área do louvor, da adoração, e é bom, é bênção. Agora eu vou dizer para vocês, o pessoal de louvor dá trabalho, tá, gente? Não é fácil, não. Não é mole, não. Pastor Marcos que diga, né? Tiagão que diga. Mas é bênção, gente. É bênção. É ótimo. Bom demais. Temos fundamentos da fé cristã, para quem não tem fundamento bíblico. Então, nós temos uma escola de fundamentos da fé cristã, são poucas lições, 11, 12 lições, para passar a doutrina básica da fé cristã. O que é a nossa fé? O que nós cremos? Então, as pessoas que querem se batizar, elas vêm no domingo de manhã também para a escola de fundamentos da fé cristã. Domingo, 9 horas da manhã, tem uma adoração, temos um culto de adoração, depois nós temos as escolas. Tem o Maju Kids, das crianças.
Esse ano Deus falou que nós temos que preparar a próxima geração. Então nós estamos muito focados em relação às crianças, aos adolescentes, aos juniores, aos jovens. Temos uma responsabilidade de preparar esse povo. Num outro domingo eu falo a respeito disso. Preparar para quê? O que é que vai acontecer no mundo? Muito em breve. O que a Bíblia diz profeticamente a respeito dos anos vindouros. E nós precisamos preparar a próxima geração para aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Senão vão ser pegos desprevenidos. E não vai ser bom. Nós temos cursos da UDF, um monte de cursos da UDF. Tem bastante. Tem seminário Veredas Antigas, Homem ao Maço, Mulher Única, curso de noivo, curso de aliança, curso de educação de filhos, cursos na área financeira, CRAU, como chegar ao final do mês. Tem um monte de cursos que são excelentes para a família, porque família é uma base que nós priorizamos. Tem outros ministérios, já falei aqui, louvor, dança e teatro, é um monte de gente. Nós queremos que as pessoas que receberam os dons, os talentos, sirvam a Deus nos talentos que foram recebidos, para depois não chegarem lá e falar, olha, o que você fez com o dom que eu te dei? Não fiz nada, ou cantei lá no mundo. Mas temos outros ministérios importantes funcionando, como intercessão, Ministério de Libertação, pessoal que serve na mídia, para fazer com que nós consigamos propagar aquilo que Deus nos tem dado para outros que não podem estar conosco. A quadra está quase pronta, nós vamos ter um Ministério de Esporte para você cuidar da sua saúde, do seu lazer. Vem para a igreja, para ter o lazer da igreja, está quase pronta a quadra. Aqui do lado tem essa sala do lado, que não está pronta ainda, que é um auditório, o pastor Marcos falou, uma sala... A sala Radassa vai ser um lugar de intimidade, de adoração. Queremos fazer uma sala, tipo uma sala de cinema, uma sala top. E depois da sala Radassa lá atrás, você pode hoje conhecer lá, vai comer um pastel lá no final, que daí você já conhece a nossa quadra, está quase pronta, gente. Está quase no jeito já para a gente estrear e soltar a bola quicando lá. Temos buscado, assim, atender a igreja também nos aconselhamentos. Nós temos muitos pastores na igreja. Então, se você tem problema... nós queremos te ajudar, nós podemos te orientar. Agora, todo aconselhamento pastoral tem que ser o que a Bíblia diz em relação ao problema que você está enfrentando. É isso que nós vamos dizer. Falar, olha, a Bíblia manda fazer isso, então faça assim, tá? Nós não vamos entrar em acordo com aquilo que você quer, não vamos falar aquilo que você quer ouvir, nós vamos dizer aquilo que a Bíblia diz que você precisa fazer. Então, você precisa... agenda, marca com os pastores. Nós temos pastores que fazem plantão na igreja, temos vários pastores servindo na igreja, aconselhando, temos salas especiais para atendimento, para aconselhamento, todos os dias da semana, exceção de domingo, que não tem aconselhamento, mas principalmente segunda a sexta, temos vários horários disponíveis com vários pastores e pastoras, homem atende homem, mulher atende mulher, casal atende casal, para poder abençoar você, sua família. Queremos lares bem fundamentados, sacerdotes e mulheres bem posicionados naquilo que precisam fazer para que a próxima geração seja abençoada. Os pais são abençoadores principais dos filhos. Todos os ministérios, gente, eu citei vários aqui, todos os ministérios, entenda isso, estão de portas abertas. Todos os ministérios, não tem nenhum ministério assim que seja fechado, exclusivo, que não seja acessível. Todos os ministérios, eles são acessíveis. Só que nós não estabelecemos ninguém. Eu não digo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Porque nós entendemos assim, Deus estabelece as pessoas, capacita as pessoas para cumprir as suas funções. E à medida que elas vão começando a exercer as suas funções, as suas atividades que foram chamadas por Deus para fazer, nós reconhecemos aquilo que Deus já estabeleceu. Então, funciona assim, se sinta à vontade, você pode ir assim, se metendo. O meu pastor, Luiz Hermínio, ele fala assim, que Deus gosta dos metidos. Deus gosta dos oferecidos. Participa de um PG. Encontre o seu espaço no corpo e funcione, Deixa Deus te usar. Por último, deixa eu falar uma coisa. Nós também temos um chamado muito especial para fazer serviço social. Nós temos um instituto, o Instituto Atos de Amor. Nós começamos desde 2008, a Atos de Justiça começou, nós éramos 8 pessoas, reunindo na varanda da minha casa, e desde o primeiro ano a gente começou a fazer trabalho social, cuidar do necessitado. Então a gente fazia assim no peito e na raça.
Depois o negócio foi avolumando, crescendo, estruturando, nós formamos uma organização, né, vinculada à igreja, mas tem uma personalidade jurídica própria, que é o Instituto Atos de Amor, que é nossa entidade beneficente. É o nosso braço de trabalho social. Tem utilidade pública estadual, municipal, tem SEBAS federal, tem certificação CMDCA, que é da infância e do adolescente, do Conselho Antidrogas, da assistência social, um monte de entidade que regulamenta todas as formas de trabalho social, e nós somos regulamentados, certificados por todas essas organizações. Porque o Instituto ele é muito bem estruturado, muito bem organizado, tem uma equipe técnica muito boa, com assistente social, com psicólogo. Aliás, isso é obrigatório, né, porque nós temos trabalhos que envolvem necessidades específicas de conhecimento, formação e responsabilidade pública. Então, nós temos dentro do Instituto Atos de Amor um projeto chamado Socorre Vidas, que a gente supre, atende pessoas que estão passando por uma certa dificuldade, necessidade, por exemplo, distribuição de cestas básicas, tudo de maneira organizada, com cadastro, conhecendo realmente a necessidade da pessoa para poder suprir, pelo tempo que nós nos comprometemos, assistimos financeiramente viúvas, distribuímos roupa, calçado, coberta, essas coisas. Então traga, tá? Dá uma investigada lá no seu armário e dá uma esvaziada nele, traz, ali tem umas caixas ali, tem 2 caixas do lado do bebedouro que estão lá, Socorre Vidas. Tem lá um band-aid desenhado, né? É para você colocar suas doações ali. Então, esvazia seu armário ali com as coisas que você não está usando, né? Vamos mostrar que a gente tem zelo por eles. Tem um projeto Mateus 25, que a gente leva comida de excelência na rua. Temos um ônibus adaptado que tem banheiros para dar banho nos moradores de rua. A gente não leva só comida. E a gente não dá assim, senta no chão e come. Não, a gente serve eles na mesa. Mesa, cadeira. Organizamos o ônibus, vai lá, monta o restaurante na rua para servi-los, e servi-los bem, comem bem, gente. Comem muito bem, comida é excelente, nós temos cozinheiras maravilhosas, um time grande que trabalha em escala para poder suprir o pessoal na rua, e com excelência, banho quente, ducha, com pressão, gente, com pressão, o motor lá está mandando água com pressão, shampoo, sabonete, condicionador, todas essas coisas, gente. Estamos tentando ajudar pessoas, e quando a pessoa quer sair da rua, quer se recuperar, porque todos eles têm uma dependência, ou química, ou de álcool, nós levamos para o centro de recuperação, não temos o nosso, mas temos parcerias. Então, nós levamos para o centro de recuperação, bancamos o centro de recuperação, quem quer sair de lá. A gente faz isso com sacrifício, mas a gente não deixa de fazer. Tem a casa de meninos, né? Aqui está uma parte, o pastor Plínio e a pastora Cris estavam de férias, descansaram bastante, né? São os pais sociais da casa de meninos, nós estamos com 10, estão com 11 meninos na casa, né? 11 meninos na nossa casa, crianças que chegam lá com várias histórias, com origem, assim, muita coisa difícil, e nós estamos transformando a vida das crianças. Né? Vocês ainda vão conhecer muito mais da história dessas crianças assim. Pensa os meninos que são abençoados. Deus deu para o Plínio e para a Cris uma unção, uma capacitação, uma sabedoria e um amor para transformar a vida das crianças. Assim, eles não são crianças carentes, são supridas. São supridas de tudo que precisam, e especialmente muito supridas do amor e muito supridas de Deus. Sabem que não são órfãos, porque Deus é pai de órfãos. Eles sabem muito bem que eles têm propósito, que eles têm identidade, que eles têm destino, que eles estão recebendo isso na casa. Lá no Paraguai nós temos uma casa de meninas. Também tem 11 meninas lá na casa de meninas no Paraguai. Falei lá do Paraguai, no Paraguai nós temos uma igreja. O único lugar que Atos de Justiça tem uma congregação é no Paraguai, porque Deus não mandou a gente abrir em outro lugar. Então lá tem a Actos de Amor. Tem o ministério, a Missão, Actos de Amor lá no Paraguai. E lá a gente tem trabalho lá com cerca de 200 crianças carentes, do bairro mais pobre de Pedro Juan, lá no fundão de Pedro Juan, já vizinho do lixão. E lá no lixão nós temos trabalho com as famílias que moram no lixão também. Levamos donativos, bênção, comida para aquele povo. E você pode participar disso. Por exemplo, você pode manter a casa dos meninos com as suas moedas. Não use moeda para dar troco, gente. Pega o cofrinho lá na saída, e todas as suas moedas nós queremos cada uma delas.
né? Cada moeda sua vai ser abençoada. Falei, não, essa moeda aqui não é para troco, a moeda para ser abençoadora da casa de meninos. Às vezes você tem... Fala, Plínio. Quer falar? Então você pode, se você tem estabelecimento comercial, leva um cofrinho desse da casinha, põe lá do lado do caixa, né, para que as pessoas ofereçam o seu troco solidário para abençoar a nossa casa dos meninos. Eu creio um dia a gente vai manter a casa só com moeda, gente. Moeda minha não vai para outro lugar. Toda moeda que cai na minha mão, ela vai para o cofrinho da casa dos meninos. Então nós queremos 100% das suas moedas, amém? Faça um compromisso, leva o cofrinho e é 100%, não é 90%, é todas as suas moedas. Nós queremos cada uma delas, amém? Só não vou amaldiçoar as que não vieram para cá, mas as que vieram a gente vai abençoar, porque a gente não é chamado para amaldiçoar, só para abençoar. Amém? Temos projetos, que estou encerrando. Nós vamos abrir uma escola, porque o mundo aí fora não está fácil, e as nossas crianças precisam de uma escola com padrão cristão, com padrão bíblico. E nós já estamos com um processo bem encaminhado, junto à Secretaria de Educação do município. No ano que vem nós teremos uma escola, vamos começar desde o berçário, né, ensino infantil, daí no outro ano a gente já entra no fundamental. Então, ano que vem nós já teremos uma escola, gente. De onde é que vem recurso para estudo, eu não sei, mas nós vamos fazer. A gente é meio atrevido, a gente é metido, né? A gente vai metendo a cara e vai fazendo, a gente vai ter um centro de recuperação. Nós ganhamos uma chácara, não deu para colocar nenhum tijolo ainda lá, mas nós vamos investir em uma chácara linda, maravilhosa, e nós vamos ter o nosso centro de recuperação, nós vamos transformar vidas. E eu falo assim, com orgulho bom, tá, gente? Não é com soberba, mas com orgulho bom, que nós temos a melhor casa, casa-lar da nossa cidade. Nenhuma casa, isso aí, o juizado da infância diz isso. Não tem outra instituição como a nossa que tem os resultados como nós temos, que abençoa como nós abençoamos as nossas crianças. Não tem, não tem. E o nosso centro de recuperação também vai ser de excelência. Vai ser maravilhoso, vai ser ótimo. Então, vem aí. Nós vamos ter uma igreja sobre rodas. Deus falou comigo em 2008, porque tem muita gente que não vai na igreja, mas a igreja vai até eles. Nós vamos chegar nas praças, nas encruzilhadas, na frente das bocas de fumo, na frente da zona de prostituição, e vamos encostar lá um caminhão com louvor, assim, para arrebentar o ouvido do capeta, e vão pregar o evangelho, vão levar louvor, vão levar trabalho social. Nós já temos gente para isso, só não temos ainda o caminhão, não temos a estrutura ainda. É caro, mas a gente vai ter. Nós vamos fazer. Vamos nos assentamentos, vamos em tudo quanto é lugar, que onde não tem igreja, nós vamos levar a igreja. E ela vai andando de caminhão, vai de rodas. Ministério para trabalhar lá tem equipe de dança, tem louvor, tem pregador, tem evangelismo e tem trabalho social, porque vai junto. Tudo isso vai junto. Nós temos uma cobertura espiritual, que é o nosso pastor, né, é o Luiz Hermínio, meu pastor, Mevan. Essa semana nós vamos estar recebendo o Juscelio. Juscelio é um homem que Deus usa para ministrar para a família, como assim, raríssimas vezes eu vi pessoas ministrarem na capacidade e na unção que tem o Juscelio. Eu falo assim, o Cláudio Duarte é muito engraçado, é jóia ouvir o Cláudio Duarte, mas o Juscelio ele é muito mais profundo. Deus usa ele numa profundidade, com revelação, com entendimento, muito forte. Então, se você quer algo superior, né, ouve o que esse cara tem para dizer, junto com a esposa dele. Sexta, sábado e domingo, não perca. Não perca, vem para a igreja, vem aprender, vem receber, porque ele quase não tem mais agenda, gente, para atender tanto convite. Desculpa, não ouvi. Já tem, a última vez que ele veio, já tem 4 anos, a gente não conseguiu trazê-los nos últimos 4 anos. Então, você já faz parte disso, e alguns estão entrando para fazer parte disso. Mas eu queria dizer o seguinte, nós vamos hoje fazer um ato profético de receber os irmãos que já estão frequentando a Atos, que já estão congregando, né, conforme a gente já tinha noticiado antes, que já são batizados, porque nós recebemos irmãos na igreja por dois caminhos, pelo batismo e
e pela transferência de pessoas que estão vindo de outros ministérios. Você mudou, chegou em Campo Grande, começou a congregar aqui, então nós queremos te receber. Às vezes tem pessoas que estão vindo de outras igrejas na cidade de Campo Grande. Nesse caso, o que a gente faz? Em todos eles. Fala assim, olha, pede a bênção do teu pastor. Porque a gente não está aqui para concorrer com ninguém, para atrair ninguém. Nós não queremos atrair ninguém de lugar nenhum. Nós entendemos, a Bíblia fala, Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, que é Deus quem liga os membros no corpo. Então, se é Deus que está te ligando aqui, é bênção. Se Deus não te ligar aqui, nós não queremos também te ligar aqui, porque Deus quer te ligar em outro lugar. Então, nós não temos pretensões nossas. Nossa única pretensão é fazer aquilo que Deus quer. É obedecer a Deus e estarmos alinhados com os planos e projetos deles. Não temos projetos nossos. Todos os nossos projetos, nós recebemos dele. E eu tenho convicção do que eu estou dizendo, então me suportem na minha loucura. É isso. A Ana Paula já me mostrou o relógio, então já estou obedecendo. Manda quem pode, obedece quem é marido.